cada vez mais se envolvendo, se aprofundando naquela situação. Ainda beirando aos 18, aos 17,5, aos 18, eu entrei para o tráfico de drogas. Aquele menino em que sonhava em ser jogador de futebol já não tinha o mesmo sonho. Aquele menino em que sonhava em ser MC já não tinha o mesmo sonho. A mente já não era mais a mesma. O coração já não era mais o mesmo. A mente já começava a trabalhar, a pensar de um jeito diferente. A maldade no coração. Uma mente que só pensava em fazer dinheiro. Ambicioso cada vez mais. E ali, quanto mais eu me envolvia, mais eu ganhava dinheiro. E assim os anos foram se passando, 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos. Eu já não conseguia ter o controle mais de mim mesmo. Eu não conseguia mais me libertar daquela vida em que eu estava vivendo. Eu estava preso no mundo de ilusão. Sorrindo por fora, chorando por dentro. A alma, o coração pedindo ajuda, mas não conseguia se libertar. Porque o inimigo, ele coloca tampões nos nossos olhos para que a gente não consiga enxergar aquilo que está em redor. Saía de casa cedo, às 9 horas da manhã, chegava no outro dia às 4 horas da manhã. A família não sabia se ia voltar vivo, se ia voltar preso. Cada vez mais destruindo a minha vida, destruindo as pessoas que me amavam. A minha mãe, a minha avó. Não tinha mais esperanças. As pessoas que olhavam não tinham mais esperança sobre a minha vida. E assim o tempo foi se passando. Eu fui me envolvendo cada vez mais. Até que uma certa feita eu cheguei a tomar conta de uma biqueira. Eu cheguei a ganhar 3, 4 mil reais por dia. Vivi uma vida de ilusão, uma vida de droga, de prostituição, me iludindo cada vez mais com aquilo que o adversário oferecia para mim. Me iludia cada vez mais com este mundo. Porque o mundo, ele oferece muitas coisas para você, mas o teu inimigo, o nosso inimigo, ele não nos dá uma moeda de R$ 1 sem querer em troca lá na frente. Só que chegou uma certa feita, após os meus 7, 8 anos envolvido nessa vida ainda, que eu estava embalando drogas. Esse dia foi um dia diferente. Eu estava embalando drogas no meio do mato, só que nesse dia eu estava sozinho. Porque muitos dos meus amigos, dos meus companheiros, que estavam sempre envolvidos nesse meio, já não estavam mais comigo. Uns foram presos, outros foram mortos. Essa é a vida que o inimigo ele te oferece. Uma vida de ilusão. Só que nesse certo dia eu estava sozinho. Eu ali, picando algumas drogas. Eu lembro como se fosse hoje.
Eu olhei para o céu, estava um tempo seco, não tinha vento nenhum. Aquele dia, a minha alma sangrava pedindo por socorro, querendo ser liberto daquela vida, mas eu não conseguia. Só que aquele dia eu olhei para o céu, eu falei para Deus, Deus, se o Senhor mudar a minha vida, eu nunca mais volto a fazer o que eu fiz. Me liberta dessa maldição. Livra a minha alma da angústia. A minha alma pedia socorro cada vez mais. E ali eu conversando com Deus no mato, sozinho. Eu entrei naquele mato às 8 horas da manhã, eu lembro como se fosse hoje. Eu saí às 7 horas da noite. Só que quando eu terminei de falar com Deus, eu não sabia falar. Até hoje não sei. Mas Deus ouviu a sinceridade do meu coração. Deus escutou o meu clamor, o meu gemido. E depois de eu ter tido essa conversa com Deus, eu lembro como se fosse agora, aquele tempo seco, as árvores começaram a balançar de um lado para o outro. Eu estava com um cigarro de maconha na boca. A minha mão não conseguia segurar esse cigarro de maconha. Toda vez que eu ia pegar no pacote de droga, a minha mão ela caía. Eu não tinha força para fazer mais aquilo que eu estava fazendo. Eu comecei a tremer. Eu comecei a sentir calafrios, uma coisa que eu não sentia, porque parece ser estranho, mas eu gostava da vida que eu tinha, eu gostava da vida em que eu vivia, eu gostava da adrenalina, só que eu não conseguia ver tudo o que eu estava passando, eu não conseguia enxergar a situação em que eu estava vivendo. Só que aquele dia foi diferente. Aquele dia, no meio daquele mato, eu comecei a tremer, eu comecei a chorar. Eu senti uma presença que eu nunca tinha sentido na minha vida. E depois desse dia eu lembro como se fosse hoje. Há 3 anos e meio, há 4 anos atrás, eu fui para a minha casa. Eu tinha uma máquina de cortar cabelo. Eu não sei nem por que eu tinha aquela máquina de cortar cabelo, mas eu tinha comprado e deixado na minha casa. No outro dia vem um amigo meu que eu não via há 4 anos. Ele chegou, bateu no portão da minha casa e voltou. Ele disse para mim que quando ele estava virando a esquina, o Espírito Santo de Deus falou para ele: volta lá, porque se você não voltar lá, para falar para ele que se ele não mudar de vida, talvez por essa semana seja o último dia de vida dele. Oh glória! E assim esse jovem, um grande amigo meu, cheio do Espírito Santo de Deus, voltou e bateu mais uma vez na porta da minha casa. E ele me chamou no portão, eu saí. Ele falou: irmão, corta o meu cabelo. Eu não cortava cabelo. Eu tinha apenas uma máquina de cortar, mas eu não cortava, eu não mexia com aquilo. Eu comecei a cortar o cabelo dele, nem eu sei porquê, mas eu comecei a cortar. E ele sentado naquela cadeira, eu não tinha nada. Eu não tinha nem tesoura, eu não tinha nada, apenas uma cadeira e uma máquina de cortar. E ele começou a falar assim para mim: irmão, Jesus te ama. Irmão, Jesus tem uma obra na tua vida. Ele quer te curar, Ele quer te resgatar, Ele quer te tirar da vida em que você está vivendo. Ele quer fazer algo novo na tua vida. Oh glória! Eu me lembro como se fosse hoje, eu segurando aquela máquina de cortar cabelo na minha mão. Eu comecei a tremer, eu comecei a chorar em cima da cabeça dele. Eu comecei a sentir uma presença que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a sentir algo que a cocaína que quando eu usava droga eu nunca tinha sentido. Que quando eu colocava o cigarro de maconha na boca eu nunca tinha sentido. Era uma presença diferente.
Era uma presença boa. Era uma presença do céu. Eu tinha sentido algo diferente aquele dia no mato. Mas só que quando o meu amigo foi levado a palavra de Deus para mim, eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu comecei a sentir o Espírito Santo. Eu não consegui ficar de pé diante das coisas que aquele irmão dizia para mim. Eu não consegui ficar de pé diante da glória do Senhor. E depois desse dia, naquele mesmo dia, quer dizer, eu fui para a igreja. Algo tremendo, sobrenatural aconteceu naquele dia. Eu lembro como se fosse hoje, eu coloquei uma camisa social, uma calça, um tênis. Aquele dia eu olhei para o espelho, eu estava com o rosto chupado. Eu não conseguia me ver, eu não conseguia me enxergar. Só que aquele dia eu olhei no fundo dos meus olhos. Eu não conseguia perceber o quanto eu tinha destruído a minha vida. Mas só que Deus, Ele é bom. Deus, Ele tirou a escama, os tampões dos meus olhos. E eu consegui me identificar por gente, porque eu não conseguia me olhar no espelho mais. Eu não conseguia me enxergar do jeito que eu me enxergo hoje. Assim, aquele dia eu fui para o culto, algo tremendo. Eu saindo daquele culto, Deus usou a vida de uma pastora tremendamente. Ela falou que ela me via cantando funk dentro de um estúdio. Eu cantava funk, apologia ao crime, para o primeiro comando da capital. Eu fazia parte dessa facção. E eu tinha gravado uma música de apologia ao crime fazia 4 meses atrás. E ali aquela mulher olhou para mim e ela falou assim: eu vejo você cantando num estúdio, mas só que a partir de hoje você vai cantar é para Jesus. Oh, glória! A partir de hoje você vai falar que Deus é bom. A partir de hoje você vai falar que Deus restaura. A partir de hoje você vai falar que Deus cura. A partir de hoje você vai falar que Deus transforma. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E tem outra. A tua vida vai mudar do vinho para a água, não é nem da água para o vinho. Eu tinha um DJ de Portugal. Eu estava assinando contrato com uma produtora. Parece que tudo o que eu queria estava dando certo na minha vida.